Bom, agradeço a mesa, agradeço a equipe técnica, vou tentar ser o mais breve possível aqui. Obrigada, André. Uhum, Discurso para apresentar. é. Tiago, com você. Vou, vou tentar ser o mais breve possível pelo adiantar da hora. Então, eu vou falar dos dispositivos de segurança, mais com relação à segurança pública de uma forma global. Essa é uma economia do receio, é um consumo que é fomentado pelo medo, e a gente precisa ver que 90% da riqueza do mundo hoje está com apenas 1% da população mundial, o que gera bastante tensão. Ocorre também a globalização do crime, que aumenta esse estado de medo, e os estados nacionais estão em estado de exceção permanente. Por exemplo, o Brasil, com relação à guerra contra as drogas, e a França, por exemplo, com relação ao terrorismo. E cada vez mais segurança gera cada vez mais medo, que por si gera cada vez mais segurança. Como a gente viu nos condomínios fechados apresentados por André. Essas classes perigosas, entre aspas, elas são mais um risco a uma contaminação social, entre aspas, também, que essa população de mais alta renda pensa, do que mais pelo medo do crime. Nisso surgem contextos como a cidade de Fortaleza, de Enola Capron, o urbanismo militar de Steven Graham e o espaço defensável de Newman. Essas classes indesejadas, como o Camille falou, são feitos vários dispositivos para evitá-los, como, por exemplo, nos moradores de rua, são feitos bancos que as pessoas não podem deitar, são feitas irrigações em locais onde essas pessoas poderiam descansar. Ocorrem também ações policiais, muitas vezes apoiadas pelo Exército, como foi no Rio de Janeiro, e também por segurança privada, para afastar essas, entre aspas, classes indesejadas. E, claro, muita tecnologia de vigilância nesse processo. Mesmo os locais abertos estão cada vez mais protegidos e cada vez mais reforçada essa fronteira entre o público e o privado. Ocorre também uma diferença cultural. Por exemplo, na França, há mais utilização de cercas, enquanto nos Estados Unidos e no Brasil ocorre mais utilização de muros, por exemplo. O que é diferente na Inglaterra, que eles utilizam mais câmeras do que dispositivos aparentes. E para reduzir esses locais de conflitos, principalmente na Europa, são utilizados controles de fluxos não para reter as pessoas, mas para gerar uma hipercirculação, por exemplo, no transporte público. E o mobiliário urbano, na Europa também, ele é mais voltado para evitar acidentes, com defensas, redutores de velocidade e etc. O paradigma dessa arquitetura hostil no comércio, a gente pode falar dos shopping centers, onde ocorre inclusive uma divisão de público. As lojas mais caras ficam no andar superior, enquanto fast food e lojas de maior circulação ficam perto da saída do shopping. Ocorrem também preocupações dessa arquitetura hostil na lei. Na França, por exemplo, as reformas de arquitetura e renovação urbana já obrigam os projetistas a colocarem sistemas de videovigilância. Isso não ocorre na Inglaterra, por exemplo, mas é obrigatório você colocar placas de proibições, como bebida alcoólica, não fume e etc. Essa política urbana antiterrorista na Europa, principalmente, ela gera esses dispositivos de segurança que devem ser aceitáveis e invisíveis, entre aspas, e devem ser sutis nessa paisagem urbana. Como ocorre em Londres, por exemplo, com relação ao Anel de Aço, que é um sistema de vigilância ao redor da cidade que geralmente não é visto pelas pessoas. O terrorismo na França, ele gerou também essa corrida pela vigilância, e os efeitos no espaço público foram, por exemplo, o fechamento da Torre Eiffel com um muro de vidro de mais de 3 metros para ficar proporcional à altura da torre, que é de 300 metros. Os móveis urbanos foram utilizados também na França para isso, principalmente barreiras para controlar pessoas e veículos, barreiras em frente às escolas para evitar aproximações, blocos de concreto para impedir veículos de circularem em certos locais, fios de aço até, como foi usado em Nice, depois do atentado de 2015, para bloquear a entrada de veículos maiores. E bancos e vasos de plantas também são usados para evitar a aproximação de veículos-bomba, por exemplo,
de alguns prédios. Esse terrorismo ele tem uma escala nacional, mas ele interfere na cidade, quando a segurança nacional, na verdade, não deveria ter essa participação local, deveria ser algo da municipalidade. E diferente da barreira dos indesejados, que eu falei, esse mobiliário antiterrorismo, ele é apenas uma resposta física ao medo, mas ele não vai ter consequências mesmo antiterroristas. No Brasil, a segurança pública é tratada erroneamente também como terrorismo, quando, na verdade, como eu já comentei, ela é uma guerra às drogas. No Rio de Janeiro, por exemplo, ao longo da linha vermelha, durante as obras da Copa do Mundo, foram colocados ecomuros para proteger áreas de preservação ambiental. Essa foi a narrativa, mas, na verdade, isso passou a ser um controle de quem entrava e saía dos bairros populares. As barreiras, elas podem ser nacionais, podem ser continentais, como é a muralha da China, por exemplo, como foi o Muro de Adriano no Império Romano. E nesse aspecto nacional, ela pode dividir povos inteiros, como foi o Muro de Berlim, como é hoje o muro entre Israel e Palestina, e como é o muro entre México e Estados Unidos. De novo, falando sobre essas pessoas indesejadas, entre aspas, voltando à questão dos shopping centers, eles são o paradigma dessas grandes proibições. Dentro dos shoppings é proibido fumar, é proibido beijar, é proibido andar de skate, é proibido entrar com certos tipos de roupas. E o principal exemplo dessa arquitetura contra os povos indesejados são mesmo bancos anti-mendigos, são pontos de ônibus que privilegiam a propaganda e não o conforto das pessoas, são proteções das ventilações de metrô, por exemplo, onde sai o ar quente, as pessoas não podem deitar ali, proteção das marquises de lojas para que os moradores em situação de rua também não possam deitar, colocação de pedras, cactos, grades embaixo de viadutos e etc. E até bancos sentado e em pé, que é um banco, uma barra de aço que a pessoa apenas pode se apoiar e a pessoa em situação de rua não pode deitar ali. Esses são apenas alguns exemplos dessa arquitetura hostil. E eu encerro aqui devido ao adiantado da hora. Muito obrigado. Tiago, agradeço muitíssimo sua participação, agradeço a participação de todos.